Amados irmãos, graça e paz. Eu convido você a que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 15. Cântico de vitória, os anjos se preparam para a taça da ira de Deus. Apocalipse 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, maravilhoso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a ilumine em nossa alma. Pai, louvado, engrandecido seja o Teu nome. Que essa convicção de que o Senhor está voltando e executará o seu juízo, não seja apenas uma convicção intelectual, mas seja algo que tome conta da nossa alma e que nós possamos viver à luz dessa perspectiva. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, do ponto de vista da teologia bíblica, quando você olha para os textos bíblicos, olha para a revelação, de acordo com a distância que você estiver, em tese, você terá uma leitura. É como aqueles quadros, eu não sei se os irmãos já viram uns quadros, que quando você vê de longe, bem de longe, você vê um desenho. Aí quando você vai se aproximando, você vai vendo que aquele desenho maravilhoso é composto de pequenos outros desenhos que são maravilhosos também. E quando você vai chegando mais perto, vai vendo que aqueles pequenos desenhos ainda tem outros que são bem maravilhosos. E você tem a perspectiva de, a cada ponto que você vai se aproximando, tendo uma visão mais profunda, mais clara, mas que num todo, quando você se afasta, tem uma mensagem principal.
não é? Você vê, existem quadros que são assim. O texto de Apocalipse, ele tem aspectos desse movimento que eu falei. Existem certas coisas que quando você observa nas minúcias, ela tem um brilho todo especial. Mas nós não podemos esquecer de, em determinados momentos, nos afastar para ver o todo e perceber aquela peça dentro do todo, como é que ela funciona. Então, hoje eu gostaria de chamar para fazer uma pequena revisão. Perceba, olha só, o que nós já vimos até agora. Dos capítulos 1 até o capítulo 3, a ênfase está na igreja, que ali está simbolizada como o candeeiro. Tanto é que nos capítulos 2 e 3, são as cartas que são escritas às igrejas. E o capítulo 1 é o noivo que se apresenta. Mas ele se apresenta à igreja, que é a noiva. Ali a ênfase está no cordeiro e na noiva. A noiva, o retrato da igreja, nas 7 cartas. E a gente entende nitidamente que a ideia é mostrar a importância da igreja como aquela que é a portadora da luz no mundo de trevas. Aí, dos capítulos 4 até 7 de Apocalipse, você vai perceber que a ênfase ali está nos selos. E os selos é o desenvolver dessa visão de onde a gente vê o povo, a igreja em linhas gerais, sendo perseguido repetidas vezes, através das provas, das aflições, e cria um primeiro ciclo de julgamentos, que em relação aos demais, ele é um pouco mais leve. Dos capítulos 8 até 11, a ênfase está no juízo das trombetas. E a ideia da trombeta traz a ideia de que é algo que é anunciado. A ênfase das trombetas, o juízo de Deus visitando o mundo que persegue a igreja. E esse mundo, apesar de visitado, de abatido, porque 1/3 desse mundo perseguidor, ele é abatido, mas essas pessoas têm o seu coração duro, não se convertem ao Senhor. E o capítulo 9 é um dos capítulos mais fortes, que depois de tanta tristeza, tanta coisa que essas pessoas recebem, no final, nos versículos 20 e 21, se me falha a memória, lá consta dizendo mesmo que as pessoas, elas não abriram o seu coração, mesmo tendo vivido a quantidade de juízos que viveram. E o que espanta não é nem tanto os juízos, mas o coração duro desse impenitente, que ainda, digamos assim, se coloca contra o Senhor. Aí do capítulo 12 até o 14, que nós encerramos na quarta-feira próxima passada, é uma espécie de chave, um interlúdio. E nesse momento nós tivemos a possibilidade de ver a chamada trindade profana, alguns chamam de trindade demoníaca, que é o dragão, a serpente, e as 2 bestas, a que sai do mar, a que sai da terra. A besta que sai do mar, a figura do anticristo, a que sai da terra, a figura do falso profeta. A besta que sai da terra tem como objetivo fazer com que as pessoas adorem a segunda besta, que é o anticristo. E esse relacionamento do dragão, do anticristo e do falso profeta, como uma espécie de simulação daquilo que ocorre na relação do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Hoje nós vamos ver as taças da retribuição final sendo derramadas sobre os inimigos do Evangelho. Aquilo que o texto bíblico convencionou intitular ao longo dos anos, de cálices cheios da ira de Deus, nós vamos ver o começo disso, a preparação disso, que é justamente o capítulo 15. Antes, porém, irmãos, eu gostaria de falar sobre a questão da ira de Deus. O que é a ira de Deus?
Por que, pastor, você vai falar sobre a ira de Deus antes de falar no texto? Por uma questão muito simples. Me parece que a mentalidade pós-moderna, ela não enxerga com bons olhos essa ideia de que, no final dos tempos, o Senhor vai chamar para a prestação de contas de tudo aquilo que, em tese, foi plantado por todo mundo. Uma consumação final. A sociedade que nós vivemos, ela é uma sociedade mística, mas é uma espécie de misticismo onde não cabe nenhuma palavra de advertência, onde só se pensa num Deus, aquele velhinho bonzinho, em que tudo é bom, tudo é amor, aquela ideia de Gênesis que Satanás tentou colocar no coração do homem e prega até hoje através das vãs filosofias, daquele Deus que não vai punir ninguém. Esse Deus é bonzinho, ele não vai... Gente, é necessário falar sobre a questão da ira de Deus. Eu escrevi esse texto. Olha só, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é simplesmente a relação que liga o pecado ao sofrimento. E aqui uma das grandes máximas que você precisa aprender sobre a questão do cristianismo no que tange ao pecado. É que o texto bíblico coloca de uma forma muito clara para nós que o salário do pecado é O pecado é uma coisa, é algo danoso, que nos faz separar desse Deus, cuja santidade é muito grande, é tamanha, ele é santo, santo, santo. Isaías, escrevendo sobre o pecado, ele vai dizer: os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação. Só que, irmãos, infelizmente, a religiosidade pós-moderna tem se amigado muito com o mundo e tem se acostumado com o pecado. E quando a gente fala na questão de um Deus que no final das contas vai puxar na régua e vai dar a cada um o que é seu, fazendo um julgamento, isso, na visão pós-moderna de alguns intelectuais, é uma coisa, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Deixa eu lhe dizer qual é a grande diferença entre o cristianismo e as filosofias humanistas. Muito simples. A filosofia humanista leva em consideração que o homem é bom, nasce bonzinho, tábula rasa, como dizem os filósofos. E ao longo do tempo ele vai ficando ruim, em virtude das influências que ele recebe. É assim que os humanistas entendem o ser humano. O ser humano, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Mas a palavra de Deus nos mostra de forma muito clara que o ser humano, ele foi, digamos assim, acabado com a questão do pecado. Aquele ser humano da criação não é, digamos assim, esse ser humano de agora. Isso tem nome, chama-se depravação. O ser humano, ele é depravado e ele nasce nessa condição. E a sua condição natural não é fazer o bem, nem a vontade do Criador. A sua condição natural é fazer o pecado e o mal. Essa é a grande diferença. Só que todas as estruturas, os sistemas educacionais, os sistemas governamentais, todas as estruturas sociais do homem são construídas nessa perspectiva. Qual é a perspectiva? Não, o homem é bom.
ele vai buscar a solução, ele vai encontrar a solução por ele mesmo. Os racionalistas pensavam assim. Os renascentistas questionaram essa base, e nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais para provar para nós que a única coisa que aumentou nesses últimos anos só foi a tecnologia. Porque hoje a gente tem tecnologia para pegar um culto como esse aqui, transmitir para o Japão. Mas esse mesmo ser humano que desenvolveu essa tecnologia, infelizmente, não tem motivações éticas nem morais para acabar com a fome e a opressão daqueles que são oprimidos no mundo. Não tem para onde correr. A diferença única é essa. Os humanistas creem que o homem nasce bonzinho. E a palavra de Deus qualifica o homem dentro da depravação. O homem nasce depravado. A sua tendência natural é se abraçar com o pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que apesar do salário do pecado ser a morte, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Ele nos amou primeiro. Ele providenciou um escape para todo aquele que nele crê. Possibilita a virtude de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas um fato é, irmãos, nós perdemos a consciência da malignidade do pecado. E, infelizmente, muitos de nós têm, às vezes, caído nas entranhas do pecado, que chega para a gente de um jeito tão sutil, como o pastor Tomás falou, domingo próximo, passado aqui pela manhã. Todo mundo faz, isso é nada demais. E vai entrando, e quando é daqui a pouco, nós não temos mais a liberdade, nosso coração está manchado pelas culpas que Satanás joga por causa do pecado. Agora, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele providenciou o escape para isso. Mas eu quero seguir. A ira de Deus é simplesmente a relação que liga o pecado ao sofrimento, que segue como consequência da impiedade. Em virtude da santidade de Deus, o juízo é inevitável. A ira de Deus é a aplicação do juízo, baseado na justiça de Deus e no merecimento por parte daqueles que, mesmo diante de tantas oportunidades de arrependimento, ainda se recusavam a arrepender-se e continuam em sua rebeldia contra Deus, não reconhecendo que precisavam de Deus. Nós não podemos pensar, ou não devemos pensar, a ira de Deus como um ato de vingança, como nós, seres humanos, concebemos porquanto humanos. A linguagem bíblica é antropomórfica. O que é isso? Ela atribui formas humanas a questões da expressão de Deus. Nesse sentido aí, essa linguagem é para indicar uma justa retribuição divina para a atitude de rebeldia do homem pecador. Justa por quê? Porque, meu irmão, o mal, ele tem uma paga. O salário do pecado é a morte. O pecado não passa impune. Aqueles que fizeram o mal na história da humanidade, eles podem ter escapado da justiça forense, mas eles não vão escapar da justiça divina. E essa justiça divina, ela é
a mais pesada e forte. Porque a justiça humana forense, ela é temporária e circunscreve-se até a vida da pessoa. Mas a justiça divina, ela excede a existência no mundo. Ela é mais do que isso. A justiça que ocorre nos raios da justiça divina, ou na circunscrição da justiça divina, é uma justiça eterna. Uma coisa é você passar a eternidade com o Senhor. A outra coisa é você passar a eternidade sem Ele. Não há zona franca. Não há em cima do muro. Não há um meio termo. Se você não estiver na eternidade com o Senhor, infelizmente, estará na eternidade com o maligno. E as figuras de linguagem que marcam o pecado, a morte, o inferno, são fortes. É um lugar de pranto, de choro, de ranger de dentes. Sabe o que é você sentir uma dor bem forte ao ponto das suas mandíbulas travarem? É assim que a linguagem bíblica trata o estado e o lugar eterno dessas pessoas que não vão gozar eternamente da presença do Senhor. Não há um meio termo. Então, irmãos, quando um Apocalipse 15 vem para ser falado, pregado no púlpito, é uma grande oportunidade que nós temos de fazer uma revisão da nossa vida e de perguntar a quem nós temos realmente servido. Quem é o rei que está no trono do nosso coração? E eu gostaria de analisar isso bem direitinho com os irmãos, versículo por versículo. Veja só, o texto começa dizendo, e aqui a primeira visão, um grande sinal. Vi no céu outro sinal, um sinal. Esse sinal, dentro da teologia de João, ele tem uma leitura específica. Não é um milagre comum, é algo muito especial. É algo que é grande e maravilhoso. E ele começa a explicar que sinal é esse. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Aí aqui só lembrando o que a gente já viu. Nós já vimos o ciclo de julgamento dos 7 selos. Aí quando chega no 6º selo, que você pensa que vai ter o julgamento final, aí no 7º ele abre um novo ciclo. Aí veio o ciclo das 7 trombetas. Aí vai até a 6ª trombeta. Quando você pensa que na 7ª vai consumar tudo, aí na 7ª abre um novo ciclo. O ciclo das 7 taças. Só que hoje eu posso adiantar o que é que vai acontecer, tendo como base aquilo que nós já vimos no passado. No juízo dos selos, o primeiro selo nós vimos a aparição do anticristo, a ideia em tese é essa. No segundo selo, uma guerra em escala mundial. No terceiro selo, uma fome em escala mundial. No quarto selo, a morte de 1/4 da população da terra. No quinto selo, as orações dos santos mártires na tribulação, orações clamando por justiça. No 6º selo, terremotos gigantes e distúrbios cósmicos. Perceba que essa linha aqui dos selos, os juízos são mais brandos. Eles não são sobrenaturais, eles são naturais. As coisas ocorrem dentro do palco do mundo. O segundo ciclo, que é o ciclo das trombetas, o juízo se intensifica. Ele fica mais forte. E esse juízo, no primeiro nível, em relação à ênfase dos capítulos 1 a 3, ele ocorre justamente como fator de perseguição à igreja.
No ciclo das trombetas, a ênfase está no mundo, no que nós entendemos ser os adoradores da besta. O que é que acontece? Na primeira trombeta, tempestade de granizo destrói 1/3 da vegetação. Ou seja, a destruição, ela não é total. A destruição é parcial. Sobram remanescentes. O objetivo era saber o que é que esses remanescentes haveriam de tomar de decisão. Qual é a decisão que eles tomam? Eles se quebrantam diante de Deus? Não. É por isso que é juízo de trombeta. É um aviso, é um chamado ao arrependimento. Só que esse arrependimento, o texto bíblico mostra que ele não ocorre. E aqui, irmãos, dura coisa para o homem é um coração duro diante de Deus. Dura coisa para um homem é alguém com um coração duro. É terrível, coração duro diante do Senhor. Segunda trombeta, uma espécie de meteoro, destrói 1/3 da vida marinha. Terceira trombeta, uma espécie de meteoro, envenena 1/3 da água potável. Quarta trombeta, redução parcial da luz solar e da luz das estrelas. Quinta trombeta, hostes demoníacas atormentam os homens por um espaço de tempo determinado, 5 meses, de acordo com o texto bíblico. Sexta trombeta, exército sobrenatural mata 1/3 da população da terra. Perceba que nos selos foi algo que ocorre no campo natural. Já nas trombetas tem um aspecto sobrenatural envolvido. Os demônios saem para atormentar a alma. E aqui uma grande questão que nós precisamos entender. Quanto mais vai passando o tempo, mais os juízos vão se intensificando, mais vai ficando sério, encerrando o ciclo na integralidade do juízo das taças. O que vai acontecer, capítulo 16 para frente, que é o juízo das taças. Na primeira taça, úlceras malignas contra os adoradores da besta. Segundo, poluição total, não é mais parcial. Agora ela é total dos oceanos. Toda a vida marinha destruída. Terceira taça, poluição total da água potável no mundo. Quarta taça, aumento do calor solar. Quinta taça, trevas sobre o reino do anticristo. Sexta taça, a invasão da Palestina pelos reis do Oriente. E a sétima taça, um mega terremoto com Saraiva. Perceba que aí fecha. No final do juízo dos selos, abre-se os da trombeta. No final do juízo das trombetas, abre-se as taças. E no final das taças, fecha tudo. Aqui é integral. Aqui não tem mais jeito, não. Inclusive porque esse juízo das taças, ele ocorre totalmente contra os adoradores da besta. Em nome de Jesus, entenda. Você que foi selado pelo Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso tem livramento para você. Não se preocupe, não. Agora entenda que há um juízo. Entenda que esse rei está voltando e que nós precisamos viver à luz dessa perspectiva. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? As trombetas, elas advertiram, as taças, elas vão consumar. As trombetas foram derramadas sobre impenitentes, aqueles que receberam o selo da besta. As taças é 100% sobre esses impenitentes. O juízo aqui é parcial, o juízo aqui é total. Não tem remanescentes.
À medida que nós vamos avançando para o final das coisas, as cenas vão ficando mais fortes e o juízo de Deus vai ficando mais evidente. Hoje eu fui visitar uma pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer lá no hospital da Unimed. Conversando com esse irmão, fui levar uma palavra de ânimo, mas para a honra e glória do nome do Senhor, o Espírito Santo já tinha chegado antes, já tinha animado a alma dele. Quem levou a palavra de ânimo foi eu. Quem faz capelania geralmente é assim. A gente sai para animar alguém, né? A gente sai, quando é crente, cheio do Espírito Santo, a gente sai mais animado do que o que está na cama. E ele chegou para mim e disse: pastor, desde sábado que eu estou aqui, nesse hospital, nesse apartamento, a única coisa que eu tenho é a televisão. Eu liguei a televisão, dentro de mim veio aquele sentimento, que é um misto de alegria e tristeza. Alegria porque eu sinto nitidamente que Jesus está voltando. E tristeza porque eu sinto nitidamente que as pessoas não estão nem aí para esse fato. Estão vivendo como se ele não existisse. E eu estou feliz no meu coração porque eu sei que as profecias estão sendo cumpridas. O Deus que cumpriu todas as profecias do passado é o Deus que vai consolidar todas as promessas que nós temos marcadas nos textos bíblicos para o futuro. O Senhor está voltando. Segue o texto. Versículos 2 a 4. Eu vi outra visão agora, uma segunda visão, dentro do mesmo texto. Ele coloca o olhar para outro ponto. Vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Segunda visão, a visão daqueles que venceram a besta. Aqueles que venceram a besta estão com o Senhor depois do mar de vidro. Aí eu quero lembrar você aonde é que esse mar de vidro está. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Capítulo 4. Veja onde está esse mar. Depois dessas coisas olhei, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente
eu me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava um trono. E ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso é a visão do trono. Circundando todo o trono, versículo 6. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, fazendo uma separação e mostrando que esse Deus, ele é transcendente demais. Há uma separação entre João e o trono. E essa separação é marcada por esse vidro, esse mar de vidro. Irmãos, todos os termos que você vai ver aí no capítulo 15 de Apocalipse, ele tem a ver, de uma certa forma, com o êxodo no Egito. Porque o mar era aquilo que fazia separação entre a saída do Egito para a ida do povo de Deus para a terra prometida. E esse mar foi aberto, e o Deus Todo-Poderoso, aquele que diz, eu sou, ele venceu todos os deuses falsos do Egito, inclusive Faraó, que era adorado como um Deus. E aquilo que fazia essa separação, ele providenciou a que fosse aberto. A ideia de mar de vidro dá a ideia de separação, dá a ideia de que até um certo ponto, dali você não pode passar. E esse mesmo mar de vidro que está diante do trono e que João agora está vendo, um elemento lhe foi acrescido. Esse mar de vidro agora, ele está misturado com fogo. E a ideia do fogo remete à ideia de juízo. Esse Deus, ele é transcendente, tem a separação, mas ele está executando um ato de juízo. Agora, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque quando o Senhor fizer novos céus e nova terra, veja uma das primeiras coisas que ele vai fazer. Apocalipse capítulo 21, versículo 21. Versículo 1. Apocalipse 21, 1. Apocalipse 21, 1. Novos céus e nova terra. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado. E o que é que tem o mar aí? Não existe mais separação. A ligação agora é real, direta. Não tem mais lá e aqui. Novo céu, nova terra, nova ordem. O maligno aprisionado eternamente. E o Senhor reinando eternamente com os seus. Diga amém. Mas vamos seguir devagarzinho. Vamos devagarzinho. O que foi que aconteceu com estes que estão aí neste lugar? Irmãos, eu gostaria que você voltasse um pouquinho no texto de Apocalipse. Vá para o capítulo 13. Apocalipse 13. Os versículos 5 até 7. O que foi que aconteceu com a besta? E o que foi que a besta fez? 13, versículo 5 diz assim: a besta
foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, versículo 7. E o que é que acontece? Vencê-los. Nesse momento, de acordo com o texto, e o texto nos mostra que muitos aqui, santos, selados por Deus, foram mortos pela besta. E a ideia dá a entender que, pelo menos aqui nas entrelinhas do texto, é como se a besta dissesse assim: vou vencer eles, quer ver? Vou matar. Foi e matou, 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 matou. Aí aqui, irmãos, uma das grandes maravilhas daquele que é quebrantado diante do Senhor e que eu tenho falado constantemente. Se uma pessoa nasce uma vez só, ela poderá morrer 2 vezes. Mas uma pessoa que nasce 2 vezes, ela só vai morrer uma. E esses aqui que foram vencidos pela besta, que a besta matou, agora compõe o exército daquele que está de lado do cordeiro, separado do outro lado do mar de vidro. E no capítulo anterior nós vimos que esse cordeiro está com a atitude de vencedor, e que esses estão junto com ele cantando o cântico da vitória. Foi o que nós vimos na quarta-feira passada. E aqui o capítulo 14 traz minúcias dessa ideia. No capítulo 13 a gente viu palavras de blasfêmia contra Deus. Aqui no capítulo 15, o povo de Deus está ao lado dele e as palavras de blasfêmia não surgem mais. O que surge aqui é palavras de glorificação ao Deus Todo-Poderoso, às suas obras e aos caminhos pelos quais ele fez toda a coisa acontecer. Nós precisamos ver o texto no seu contexto. Irmãos, a besta pensou que tinha vencido o povo de Deus. Venceu não. A morte fez com que essas pessoas ficassem agora perto do Senhor. A vitória deles é completa. Veja o texto. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, a separação. E em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, eles venceram a besta, a sua imagem, o número do seu nome. A vitória é completa. Eles venceram a besta. Como? Eles não aceitaram adorar ao anticristo, nem ao falso profeta, nem a ninguém da trindade satânica. Eles mantiveram a integridade da sua fé. Foram mortos? Foram. Mas a morte fez com que eles partissem para estar diante do Senhor, que tem as chaves do inferno. Ele é a vida eterna. Eles agora estão com o Senhor. O que foi que eles venceram? Venceram a imagem. Vocês se lembram que o falso profeta construiu uma imagem para ser adorada? Nós falamos sobre isso aqui. Ele construiu uma imagem e essa imagem conseguiu até falar. Mas só que aqui o texto diz que esses que venceram, venceram a imagem. Por quê? Porque, irmãos, a imagem pode ter até falado, mas a imagem ficou na terra e ela vai ser destruída pelo juiz de Deus. E o povo de Deus não, está com ele, junto dele,
depois do mar de vidro. Amém? Não venceu só Satanás, a besta, a imagem. Tem outro texto dizendo aí aqui, ó, venceu o número do seu nome. Sabe por quê, irmãos? O número do nome, nós vimos aqui, era 666. Tendo a ideia de que o número 7 é perfeição e de que o número 6 é imperfeição, a imperfeição ficou para passar no crivo do juízo de Deus. E eles estão ao lado daquele que é a perfeição absoluta. Eles venceram a trindade profana e estão do lado de Deus na sua santidade. A situação deles é melhor. Por quê? Estão em pé, junto ao mar, do lado de Deus, atitude de vitória, e eles estão cantando. Eles não têm na sua boca lamento, eles não têm na sua boca pranto, eles não têm na sua boca ranger de dentes, choro, murmuração. Não, o que eles têm é um cântico de vitória na sua boca. Eles têm harpas. Eles estão cantando um cântico. E toda a ideia dos selos, e aqui ele vai chamar o juízo de taças, e vai dizer que dentro dessas taças tem pragas, porque existe uma similitude entre o ato de Deus aqui na execução do juízo, com aquilo que ele já revelou a nós, pela sua palavra, no livro de Êxodo, no capítulo 15. Quando ele liberta o povo e coloca a caminho da terra prometida, ele faz abrir o mar, o povo passa. No capítulo 15, Moisés, diante daquele grande livramento que Deus tinha dado, Moisés entoa um cântico ao Deus Todo-Poderoso. E Miriam pega uma parte do cântico de Moisés e fica reverberando com o tamborim e com as outras cantoras. Aí aqui ele vai dizer que o povo de Deus, que está junto de Deus, que venceu a besta, que venceu a imagem, que venceu a marca, eles estão entoando um cântico que é na mesma linha. Perceba que o texto diz, cantavam o cântico de Moisés. É um cântico de vitória. E eles cantam um cântico ao Cordeiro. Aqui, irmãos, uma coisa fantástica. Quem é que não vai temer a esse Deus? Irmãos, quando nós contemplamos ao Senhor na sua glória, nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais importa. Veja o que aconteceu com Isaías no capítulo 6. Isaías viu a glória do Senhor. Ele ficou tão abalado que ele confessou o seu pecado. Eu sou um homem da boca, dos lábios impuros. Habito no meio de um povo que é do mesmo jeito que eu, tem os lábios impuros. Ele foi purificado pelo Senhor. Porque, irmãos, quando a gente está e a gente consegue contemplar a Deus pelo que Ele é, pelos seus atos, pelo que Ele fez, pelos seus meios, nós não ficamos inertes. Nós respondemos com adoração a esse Deus Todo-Poderoso. O que foi que aconteceu com os magos? No livro de Mateus, no capítulo 2, os magos vêm do Oriente, guiados por uma estrela, para apresentarem as suas dádivas a Jesus. E eles apresentam diante de Jesus, que é Deus, o Filho, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Eles apresentam suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Os magos vêm de fora com a atitude que nós precisamos ter quando nós estamos diante do Todo-Poderoso. Atitude de adoração, entregando tudo aquilo que nós temos. Irmão, foi essa atitude que teve a mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do momento que ela reconhece que o Senhor é mais do que um profeta.
o Senhor é o próprio Messias. Quando ela sabe disso, ela toma uma mudança de vida e vai para a sua aldeia para falar quem ela tinha encontrado lá no poço. Mudança de vida. Meu irmão, aquele que tem um encontro real, verdadeiro com o Senhor, ele não vai conseguir ser a mesma pessoa. Uma pessoa que diz que teve um encontro com Deus, mas permanece com as mesmas práticas e não consegue se identificar diante desse Deus, e não consegue identificar a glória, o poder e a santidade que esse Deus tem, não houve mudança de vida. É um igrejado, como eu fui durante muito tempo da minha vida. Eu fui o igrejado, eu sei o que é um igrejado. O igrejado é o cara que participa de conjunto, que vai para a escola bíblica dominical, que participa dos ritos religiosos, mas que não tem intimidade com Deus, que não consegue ter uma devocional sadia, que não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, e que todas as vezes que toma decisões que não honram ao Deus que ele diz servir. Ele tem uma crença intelectual, mas ele tem uma atitude de viver como se Deus não existisse. Ele é um ateu prático. E me permita a franqueza, a igreja brasileira está cheia de ateus práticos, que têm uma visão intelectual de Deus, que concebem a existência de um ser todo-poderoso, mas anda de uma forma que não dignifica esse Deus. Essa é a realidade. Então, irmãos, o texto segue. Aqui essas pessoas estão adorando ao Senhor. Por que essa atitude, meu irmão? Quando a gente está diante de Deus, o nosso coração, eu não sei se acontece com vocês. Quando eu era igrejado, não acontecia não. Mas quando a gente fala da palavra, quando eu vou orar no meu quarto sozinho, que nos meus momentos difíceis, nas minhas dificuldades, não pense você que eu sou perfeito, não. Irmãos, eu tenho pensamentos impuros. Irmãos, eu tenho desmotivações em minha vida. Irmãos, eu tenho vontade de tomar decisões equivocadas. Mas muitas vezes eu me derramo diante do Senhor e digo: Senhor, desce aqui, eu preciso conversar contigo. E quantas vezes eu já abri o meu coração para o Senhor, dizendo: Senhor, não aguento mais, eu não vou mais. E o Espírito, de uma forma poderosa, pela oração, pela palavra, fala ao meu coração. E o Espírito Santo, que é o Consolador, me consola. O Espírito Santo, que é o meu ensinador, me ensina. Ele me ajuda a levantar a cabeça e seguir adiante. Meu irmão, nós precisamos voltar ao equilíbrio de um cristianismo puro e simples. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos ter a ideia de que Ele, na sua onipresença, está em todo lugar. E que toda a nossa vida pode ser para a glória de Deus, se nós tivermos essa perspectiva na nossa mente. A nossa vida cristã terá uma outra dimensão. Mas segue o texto. No capítulo 13, os adoradores da besta estão falando contra o tabernáculo. Veja o que é que acontece no capítulo 15. No capítulo 15, na visão de João, ele viu, se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Irmãos, é testemunho. Qual é o objetivo do capítulo 15? Assegurar aquele que está lendo que o resultado final da fé dele é glorioso, é fantástico.
E ele começa mostrando um dos grandes símbolos, que é justamente a figura do tabernáculo, o tabernáculo da aliança, mostrando justamente o nosso Deus como aquele que cumpre cada uma das alianças pelas quais ele fez. O nosso Deus, ele é fiel. O que ele fala, ele cumpre. Aí vem a preparação dos anjos para o juízo das taças. O que é que acontece? Saíram do santuário 7 anjos com 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Tinham cinturões de ouro ao redor do peito. A ideia aqui desses anjos, como eles estão, os anjos, eles saem com pragas. Alguns textos trazem flagelos. Veja a semelhança que existe na terminologia pragas com aquilo que acontece no livro de Êxodo, com aquilo que acontece no livramento que o Senhor dá lá no passado. Pragas, vem pragas por aí. Mas aqui a gente vê a dignidade desses anjos, que eles estão vestidos de linho e de ouro, remetendo à figura de poder e autoridade. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Ele é auxiliado pelos seres viventes que compõem o complexo do trono. Veja o versículo 7. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. O versículo 5, que é o santuário, ele fecha com o versículo 8, como uma espécie de moldura. No versículo 8, diz que, na saída deles, desses anjos com as taças, o santuário ficou cheio da fumaça, da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Qual é a ideia? Esse texto aí, o santuário cheio da glória, é uma fumaça que remete à ideia do Shekinah, a fumaça da presença de Deus, a ideia da glória, do poder que vem do Senhor e a impossibilidade de entrar no santuário. Ou seja, esses juízos que agora vêm, eles são inexoráveis. O que é isso? Não cabe mais apelo. Ele não vai ceder em mais nada. Agora vai executar, fazer o que tem que ser feito. Não cabe mais apelo. É inflexível. O que vai acontecer agora vai ser implacável. Aqui não tem eufemismo, não. O uso das taças que estão sendo derramadas, perceba que é algo integral, é sem mistura. Vai pegar agora pesado. Qual é a ideia? A ideia aqui é afirmar no coração do leitor a consciência do juízo de Deus. Nosso Deus é amor, mas Ele é justiça. Preciso lembrar isso aos irmãos. Quais são as grandes lições que nós temos hoje? Em primeiro lugar, irmãos, uma maravilhosa lição de adoração. A adoração ao Senhor, ela precisa ser teocêntrica. Veja como foi que os adoradores do Senhor o adoraram quando estavam junto dele. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Meu irmão, isso é maravilhoso. Eles não estão cantando a sua vitória, no sentido de dizer, nós estamos aqui porque nós oramos, nós estamos aqui porque pagamos um preço, nós estamos aqui porque eu participei
das 7 correntes de oração que eu fiz na igreja. Não, a glória não está naquilo que eles fizeram. Você perceba que o canto que eles trazem, a glória é do Senhor. Grandes são as tuas obras. Está exaltando a pessoa de Deus. Está exaltando os feitos. São feitos admiráveis. São feitos justos. E está adorando a Deus pelos meios. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. O Senhor está sendo exaltado pelo que Ele é. O Senhor está sendo exaltado pelo que Ele fez. O Senhor está sendo exaltado pela forma de Ele agir, que são os seus caminhos. São os seus caminhos. Muito diferente do que hoje, infelizmente, nós temos visto de algumas canções. Não está tendo nenhum ato retaliativo contra os inimigos. Tem canções que são assim. Quando eu estiver na presença de Deus, você vai ver. Você que não me aplaudia, agora você vai me aplaudir. Tem uma canção que é bem parecida com isso. Né? Campeão, vencedor. Como se isso fosse uma coisa que fosse conquistada por ele. As canções antropocêntricas, é aí onde corre. É aí onde vem a reflexão de que nós estamos aqui, irmãos, por causa da graça do Senhor que nos alcançou. Não temos aqui um ato de exaltação de vitória pessoal. O Senhor me elegeu, eu estou aqui. Olha o que eu cheguei, olha onde eu cheguei. Não tem. Quem está lá está exaltando a Deus pelo que Ele é. É cântico de vitória. É cântico de vitória. E os propósitos, assegurar a cada um de nós que a nossa fé, irmãos, ela não é em vão. Nós cremos num Senhor que mais dia ou menos dia vai estar prestando contas conosco. E aquilo que você tem construído, de quem é? Qual é o Deus que é o Deus da tua vida, do teu coração? E nós precisamos, irmãos, ter a consciência da vinda do Senhor acesa nos nossos corações. E viver à luz dessa consciência. Se nós tivermos isso aceso dentro de nós, nós vamos viver à luz dessa verdade. A nossa vida vai ser diferente. Nós vamos conseguir vencer a mediocridade do mundo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Rei, ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações,
todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Teu nome, ó Rei das nações, pois só teu nome é santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho um desafio para os irmãos agora. Eu gostaria de desafiar os irmãos nessa última oração a não orar por demandas pessoais. Eu quero desafiar os irmãos a nessa última oração nós adorarmos ao Senhor, proferindo palavras de gratidão, adorando a Ele pelo que Ele é. Ele é Criador, os seus caminhos são justos, a sua palavra é perfeita, a sua salvação é maravilhosa, nós fomos alcançados pela sua graça, nós vamos adorar a Ele pelo que Ele é. Tão grande salvação que providenciou a cada um de nós. Imagine o que seria de você se você não tivesse sido resgatado pelo Senhor. Pense nisso. Nós vamos adorar o Senhor nessa última oração. Gostaria de pedir aqui os irmãos ficassem em pé, nós vamos encerrar orando. Eu gostaria, irmãos, de levantar um clamor de adoração e gratidão. Agradeça ao Senhor e que as motivações da sua gratidão possam ser colocadas agora em oração diante de Deus. Agradeça ao Senhor. Aquilo que vier na tua mente como um fator de gratidão, agradece a esse Deus e louva a Ele nesse momento. Vamos levantar um clamor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós agora como igreja do Senhor, nós vamos levantar um clamor, não para pedir nada, não para interceder por demanda alguma, mas nós vamos agora enaltecer, louvar, engrandecer o teu santo nome, Pai. A ti toda a honra, Senhor, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Tu que nos resgataste do mal eterno do pecado, nos compraste com o sangue do teu Filho, nos alcançaste com tua graça maravilhosa, não porque tínhamos virtude alguma, mas porque o teu amor é grande. Meu Deus, meu Pai, grandes e maravilhosas são os teus atos, aquilo que o Senhor faz, a tua justiça é boa, é perfeita, é maravilhosa. Nós queremos te louvar nessa noite, dizer a ti, Senhor, glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor vai colocar diante dos seus pés
todos os seus inimigos. Nós te adoramos, Senhor, pelo que tu és, poderoso, forte, verdadeiro, justo, amor. O Senhor venceu, vence, vencerá sempre, porque o Senhor é o Senhor. Não existe nenhum outro Deus como Jeová poderoso. Não existe nenhum outro Senhor como teu Filho Jesus Cristo. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos. Nos traz a consciência da santidade do Senhor. Nos traz a consciência de um Deus poderoso que merece, é digno de todo louvor, de toda adoração. Por isso nós não vamos nos cansar de dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Glorificar a ti não é coisa só de crente pentecostal, isso é estereótipo criado pelo mundo. Glorifica a ti aquele que foi resgatado por ti. Glorifica a ti aquele que tem consciência da tua presença. Glorifica a ti aquele que tem consciência do teu poder. E nessa noite, como igreja do Senhor, nós queremos te glorificar, bendizer o teu santo nome. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Eu quero clamar para que o Senhor nos alimente em nossa alma, que o teu Santo Espírito retire de nosso ser toda a sorte de medo, toda a ansiedade, caia por terra agora dos nossos corações. Nós cremos num Deus que é maior do que o mundo. Nós cremos num Deus que é maior do que os problemas. Nós cremos num Deus soberano, poderoso, que criou os céus e a terra, todas as coisas. E que mais dia ou menos dia vai estar conosco. E nós vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Senhor, eu quero clamar mais uma vez, te agradecendo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas. Aquela separação que havia do pecado, o Senhor retirou. Nós fomos comprados, nós fomos lavados. E um dia seremos glorificados, não por nossas virtudes, mas por causa da graça e do amor do Senhor. Meu Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Irmãos, só uma pequena observação. Eu gostaria de sugerir a que os irmãos lessem um livro. O livro é Simplesmente Cristão, de um dos autores atuais, que tem escrito muito bem, Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright. Simplesmente Cristão. Esse livro aqui, você vai ter uma ideia da malignidade do pecado de uma forma bem mais clara. Então, eu oriento a que os irmãos leiam esse livro, é muito bom, muito bom. Deus abençoe vocês. Vigia, vaso.